minha pova, meus amores e minhas amoras. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô morrendo de saudade. Vejam só, essa semana nós teremos uma semana muito massa. Por quê, Vande? Porque nós teremos uma semana só de revisão através de exercícios, tá bom? Todos os assuntos que vimos até hoje, todos os assuntos que eu postei no canal, todos os assuntos que vimos em aula, tá? Antes dessa pandemia aí, todos esses assuntos serão revisados durante essa semana através de exercício. Vocês vão ter a oportunidade de colocar em prática o que vocês conseguiram aprender. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque vocês vão poder se avaliar. Será que eu realmente consegui aprender o assunto que Wanda explicou? Então, esse exercício, ou na verdade, esses exercícios, essas aulas através de exercícios, vão ser maravilhosos, porque vocês vão poder realmente dizer, não, consegui aprender, ou não, ainda fiquei com dúvida. Então, eu quero que coloquem aqui, tá, nos comentários, logo aqui abaixo, o que vocês conseguiram adquirir de conhecimento ou não. Por quê? Porque se eu ver que alguém ou várias pessoas tiveram dúvidas ou muitas dúvidas em um determinado assunto, não tem problema, eu faço um novo vídeo explicando tudo de novo, com novos exemplos, novas explicações, tá bom? Então, qual é o meu objetivo durante essa semana? A gente vai revisar e pôr em prática todos os assuntos vistos, tá certo? Durante todo o ano. Então, vejam só. Eu dividi, né, porque foram muitos assuntos, então eu dividi esses assuntos em 4 exercícios, tá certo? Em 4 exercícios, onde esse exercício que nós estamos vendo agora é o segundo, tá? É a parte 2, é o exercício de revisão parte 2. Lembrando que nós temos 4 partes, tá certo? Eu dividi aqui esse exercício em 4 partes, então esse é a parte 2, significa que tem a parte 1 que você precisa voltar a assistir se você não assistiu ainda, e depois você tem que continuar assistindo, que assim nós vamos conseguir revisar todos os assuntos. Outra coisa, se você deixou de assistir a algum vídeo, vai aqui no meu canal, volta todos os vídeos que eu postei, assistam, tá? Tentem realmente fazer todos os exercícios que eu já passei também, tá certo? E tentem realmente absorver esse conteúdo, porque vai ser muito importante, não só para o ano letivo de vocês, mas para a vida acadêmica, ok? Bem, então vamos começar, né? Vejam só. O nosso exercício vai ser do mesmo modo, tá? De sempre. Eu vou colocar a questão, vou dar um tempo para vocês responderem e depois eu dou a resposta. Lembrando, infelizmente eu não posso aqui deixar um tempo muito longo. Então, se vocês acharem que o tempo vai ser curto, dá uma pausa no vídeo, ler todas as questões, marquem no caderno, porque eu quero que façam isso, tá? Coloca aí a questão e a alternativa ao lado que acham estar correto. E depois dá play no vídeo para assim ver qual é a resposta correta, tá certo? Ok? Percebam que essa área aqui que me corresponde é muito grande, então ele toma conta da tela. Então eu vou sair um pouquinho e o exercício vai ser justamente dessa forma. Eu escondidinho aqui só falando com vocês, tá bom? Porque assim vocês conseguem observar melhor, tá ok? Vamos começar? Então vamos lá. Vejam só, eu vou dar aí para vocês 10 segundinhos, tá bom? Vamos lá? Pronto? Vejam só, na primeira questão, ele tá pedindo para você, assinale a alternativa incorreta sobre o emprego da letra X. Algumas pessoas dizem, escrever X ou CH é muito fácil. Pô, mais ou menos, hein? Por quê? Porque tem regras, tá bom? Aplicar a letra X nas palavras
segue também algumas regras que a gente tem que observar, ok? Mas o que é que eu tenho que ficar mais atento nessa questão, Vande? Percebam aqui na palavra em destaque. Incorreta. Ele não quer que você marque a alternativa correta. Aqui fala corretamente sobre o emprego do X. Ele quer que você marque a que fala erradamente sobre o emprego do X, ok? Vamos lá, vamos ver qual é a resposta correta? Exatamente, é a letra D. O que é bacana daqui? Porque se a letra D está errada, significa que as outras estão todas corretas. Então, você pode aprender ao ler essa questão, mesmo que você não conhecia antes, tá bom? Então, vejam só, na letra D ele diz: palavras como enchente, encharcar, enchapelar, enchumaçar e enchiqueirar seguem a regra do emprego do X após a sílaba em. Veja só, olhem aí na letra B. Na letra B de bola, ele diz assim: emprega-se X após as sílabas em e me, como enxame, enxurrada, enxaqueca, mexicano, mexerica, mexilhão e etc. Isso daí é uma das regras realmente, tá? Emprega-se X depois de EN ou ME, a não ser, com exceção, porque quando a gente emprega o X depois do EM ou ME, vai ter exceção, tá? A regra do EN é essa: emprega-se X depois do EN. Quando a palavra começar com EN, vai se escrever X, com exceção dessas palavras que foram citadas na letra D. Se aparecer enchente, encharcar, enchapelar, enchumaçar, enchiqueirar e seus derivados, não vai escrever X, tá bom? Vai escrever CH. A outra regra, ele diz assim: depois de ME, escreve-se X. Correto, é igual a mexer, né? Não mexa, ok? No entanto, se for mecha de cabelo, aquele pouquinho de cabelo, tá? Uma mecha de cabelo, vai ser escrito com CH. Tem até uma frase muito conhecida: não mexa na minha mecha. Mexa com X, do verbo mexer, e mecha do cabelo, tá? Então vai ser com CH. Então, não mexa com X na minha mecha com CH. Então, a exceção do ME é apenas mecha de cabelo, tá bom? Agora, do EN vão ser todas essas palavras aí e os seus derivados, tá certo? As palavras que derivam dessas que foram citadas: enchente, encharcar, enchapelar, enchumaçar e enchiqueirar. Na letra A, nós temos outra regra do X. Deve-se empregar o X após os ditongos. Perfeito. O que é um ditongo, Vande? É o encontro, tá, de duas vogais, aonde nós vamos ter uma vogal forte e uma vogal fraca. A vogal forte nós chamamos de vogal e a vogal fraca nós chamamos de semivogal. É isso mesmo, tá? Aqui nós vamos analisar o som do encontro vocálico, que é o encontro de vogais, tá bom? Então, quando eu tenho uma vogal forte e uma vogal fraca na mesma sílaba, nós temos aí um ditongo, tá certo? Então, vejam só. Quando eu tenho o ditongo e eu preciso desse som, né, de CH, esse sh, tá? Esse sh. Eu preciso desse som. Depois do ditongo, eu não posso escrever CH, eu tenho que escrever X, ok? Então, essa letra A aí está corretíssima e realmente nós temos mais uma regra. E nós vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos outra regra, tá bom? Outra regra da nossa língua, sobre o emprego do X. Ele diz aí, ó: emprega-se nas palavras de origem indígena ou africana, assim como nas palavras inglesas aportuguesadas, como
chavante, xingar, chique-chique, xará, xerife, shampoo e etc. É isso mesmo. Vamos empregar, tá, o X sempre nas palavras de origem indígena ou africana, ou ainda quando elas são aportuguesadas. Percebam aí a palavra shampoo. Está corretíssima a escrita dela, tá? Alguém deve estar aí, oxe, shampoo com X, com U no final. É isso mesmo, shampoo. Essa palavra aí está aportuguesada. O que é isso, Vande? A gente pega a palavra de origem inglesa e colocamos ela adaptamos ela na nossa língua portuguesa, tá bom? Assim como o xerife também, né? Nós temos aqui tantos outros que vão vir aí de palavras indígenas, tá? De origem indígenas, africana, assim como as aportuguesadas. Então, esse daí é mais uma regra, tá bom? E a última aqui, a letra E, né? A letra X pode apresentar os seguintes fonemas. O que é fonema? Som, tá? Lembrem-se, todas as vezes que vocês escutarem falar em fonema, ele está falando no som. Ele está dizendo que o X, ele pode apresentar todos esses sons aqui, ó. O som de CH, de CS, né? Que faz ksi, 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 tá? Ó, ksi, tá? A letra Z ou SSS, tá? Então, a letra X, ela na nossa língua portuguesa, em palavras, obviamente que diferente, mas nas palavras, ela pode apresentar esses sons? Pode sim. É uma letra que, dependendo da palavra, ela vai apresentar sons diferenciados, tá bom? Muito bem, então vamos para a segunda questão, que nessa primeira aí a gente já tomou um grande tempo, mas pelo menos eu expliquei um pouquinho dessa regra do X, que nas aulas, né, eu já expliquei, só que aqui no canal eu não tinha explicado ainda, tá bom? Se alguém ainda ficou com dúvida sobre essa regra do X e CH, pode colocar aí nos comentários que depois eu faço uma aula só sobre esse emprego de X e CH, tá bom? Bem, mas vamos continuar. Segunda questão. Vamos lá, 10 segundinhos. Pronto? Ok? Vamos ver aí. Segunda questão. São exemplos de palavras homófonas, isto é, palavras que possuem a mesma pronúncia, mas a grafia diferente. Quais desses daqui, ó, 1, 2, 3, 4 ou 5, quais dessas duplas de palavras, elas são homófonas? Lembrando que isso aqui a gente viu em uma das aulas também. Homo significa único, fonas vem de fonema, de som. Então ele está dizendo único som, tá? Única pronúncia. Então quais são aí as palavras, os conjuntos de palavras que apresentam, que são, né, homófonas? Vamos ver? A letra C, né? Que no caso vai ser o 1, o 3, o 4 e o 5. Percebam o som, ó, chácara e chácara. Vejam o 3, cheque e cheque. Vejam o 4, viagem com G e viagem com J. Um é substantivo, o outro é verbo. E o 5, chá e chá. Ok? Percebam que todas essas palavras diferentes, né, de chalé e chale, que é o número 2, o conjunto de palavra 2, eles têm som diferente, ó. Um é chalé e o outro é chale. Percebam que não tem a mesma pronúncia, não é verdade? Vamos para a terceira questão. Assinale a sequência que preencha corretamente as lacunas das orações abaixo. Percebam que ele quer que vocês preencham com X ou CH, ok? Vamos lá? Vamos ver? 10 segundinhos.
Pronto? E aí? Foi fácil? Foi, né? Não foi tão difícil não, foi fácil. Vamos ver se conseguiram acertar? Vamos lá? Na primeira aí, os critérios de avaliação não foram as de praxe, né? Segunda, depois do vexame em campo, os jogadores voltaram em silêncio para o vestiário. Então, nós temos aí mais um emprego do X, né? Praxe com X, vexame com X também. A empresa contratou outro funcionário para cuidar do almoxarifado, com X também almoxarifado. E aí, será que o 4 é com X também? Vamos lá? O advogado encontrou uma brecha com CH na lei e assim conseguiu inocentar seu cliente. Apostou todas as suas fichas com CH, né, na seleção brasileira de futebol. Então nós temos aí X, 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 CH, CH. Qual seria a alternativa? A letra E, né? Sem sombra de dúvidas, ok? Então vamos lá, vamos para a quarta questão. Sei que várias pessoas aí começaram a dizer, meu Deus, essa palavra com X. Pois é. Como é que a gente resolve esse probleminha de escrita correta das palavras? Lendo, minha gente. Leiam, tá? Quanto mais vocês leem, mais vocês absorvem palavras novas no vocabulário de vocês, tá bom? Quarta questão, 10 segundos, vamos lá. Pronto? Ok? Ele diz aqui, ó, sobre a homofonia é correto afirmar. Lembra que eu falei? Homo, única. Fonia vem de fonema. Então ele está falando aí do único som, né? Da única pronúncia. Ele está querendo que você fale quais dessas alternativas está correto falando sobre quais dessas alternativas está correta falando sobre a questão da homofonia. Vamos lá ver? É a letra A, né? Oxente, Wande, mas eu acho que tem duas alternativas aí corretas, a letra A e a letra C. Porque na letra A está falando igualdade fonética e a letra C, similaridade fonética. Não é a mesma coisa? Não. Uma coisa é ser similar, a outra coisa é ser igual. Similar é parecido. Igual é idêntico. Então, ele está dizendo que é um som parecido, mas não é igual, tá bom? Então, vejam aqui na letra A o que ele diz, ó. Igualdade fonética entre dois vocábulos ou entre um vocábulo e uma expressão. De novo, igualdade fonética entre dois vocábulos ou entre um vocábulo e uma expressão. Então, igualdade de som. Na escrita, vocábulos homófonos têm uma mesma pronúncia, contudo, apresentam grafias diferentes. Na letra C, similaridade fonética entre dois vocábulos, contudo, apresentam grafia e pronúncias diferentes. Vejam aí, ó. Apresentam grafias e pronúncias diferentes. Não, a pronúncia tem que ser igual porque é homófona, ok? Bem, eu acho que deu para tirar aí a dúvida, né? Mas percebam que as questões, elas são realmente parecidas para tentar realmente enganar vocês. Por isso que tem que ter muita certeza, tem que realmente saber do conteúdo, porque quando aparecer essas questões parecidas que tentam enganar vocês, vocês vão conseguir identificar qual está correta, tá bom? Então vão ter várias questões no IF para quem vai fazer IF, no Enem para quem vai fazer Enem, concursos,
as questões das avaliações na escola, tá? No colégio, também vão aparecer esse tipo de questão. Por quê? Porque o avaliador, ele vai querer testar o seu conhecimento tentando fazer você errar, ok? Vamos para a quinta questão agora. Vamos lá, quinta questão. Nós temos aí... Eita, já ia falar demais, senão vou terminar até passando a resposta aí. Então vamos lá, caladinha, 10 segundinhos. Ok? Vamos lá, vamos ver qual é a resposta certa. Aí ele é uma questão do Enem de 2012, ele colocou aí, né, um anúncio publicitário, né, e falou aqui, ó, a publicidade de uma forma geral alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... O que é que o autor quis? Qual é o objetivo do autor quando ele fez esse cartaz? É isso que a questão quer de você. Quer que você descubra qual foi o objetivo do autor do texto, ok? Vamos lá ver? Consumir produtos de modo responsável e ecológico. Ele quer convencer o leitor de consumir produtos de modo responsável e ecológico. Vejam só, todo anúncio publicitário, ele tem esse objetivo, que é de convencer o leitor a fazer alguma coisa, tá bom? Então, todo anúncio, ele vai tentar convencer o leitor a comprar alguma coisa ou fazer algo que ele queira, ou mesmo até comprar uma ideia, como é esse anúncio aí, tá bom? Como faz esse anúncio, ok? Vamos para a próxima questão para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Sexta questão, 10 segundos. Vamos lá. Prontinho? Ok? Vejam só, na sexta questão, ele fala aí, ó. Sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar que, lembrando que é gênero textual, são textos diversos, tá? Inúmeros, os quais circulam na nossa sociedade com determinado objetivo, com determinada função, com características específicas do gênero, tá? E também com uma estrutura também fixa. Então, por exemplo, o modo de se fazer uma receita culinária é diferente de fazer um currículo, é diferente de fazer um cartaz, é diferente de fazer um bilhete, uma carta. Então, todos esses que eu acabei de citar, todos esses textos são gêneros textuais. Então, a própria aula é um gênero textual, tá bom? São textos que circulam na nossa sociedade com objetivo, né, com uma função, que tem uma determinada característica, que tem uma estrutura, ok? Então, eles são inúmeros e todos os dias nascem gêneros novos. Eu falo todos os dias, obviamente, não necessariamente no sentido denotativo, né? Mas num sentido mais geral, para dizer que nascem muitos gêneros todo momento. Eles nascem para suprir as nossas necessidades. Então, há alguns anos não existia o e-mail. A gente se comunicava através de carta e bilhetes. Só que a nossa necessidade da velocidade, né, para poder a informação chegar ao outro,
e com a evolução da tecnologia também, fez com que o e-mail aparecesse nas nossas vidas. E isso acontece com diversos gêneros, tá bom? Bem, mas vamos lá, vamos ver qual é a resposta correta. Vamos ver? Letra C, né? Letra C. Ele diz aqui, ó, na verdade é a resposta correta, que ele quer a incorreta, né? Percebam que ele quer, ó, sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar. Então, ele quer que você encontre a resposta, né, a alternativa que fala incorretamente, erradamente sobre os gêneros textuais. E ele diz aqui, ó, os gêneros textuais são estruturas bem definidas. Ô, Vandi, peraí, tu acabaste de falar que gêneros textuais, ele tem uma estrutura, né, definida. Tem, até aí tá certo. Aí ele fala limitadas. E gênero não é limitado, gênero é ilimitado. A gente não consegue contar a quantidade de gêneros, até porque, como eu falei agora há pouco, os gêneros, eles nascem conforme a nossa necessidade. Então, nós temos muitos gêneros, muitos, e outros nascendo também. Ok? Então, eles são ilimitados e não limitados. Então, a palavra-chave para dar o erro da questão está aqui, limitadas, que ela não é limitada. Os gêneros são ilimitados, não dá para se contar a quantidade de gêneros que existe, tá bom? Aí ele continua, e podem apresentar-se sobre a forma de 5 diferentes tipos de texto. Vejam só, o que pode apresentar na forma de pelo menos 5 diferentes tipos de textos são tipologias textuais, tá? Tipologias textuais nós vamos ter narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo, são os 5 mais usados, tá? Porém, nós vamos ter pelo menos 9 tipologias, ou seja, a tipologia ela é limitada. Ok? A tipologia ela é limitada, tipologia textual. Mas os gêneros textuais, não. Os gêneros textuais são ilimitados, não tem como contar, ok? Bem, então vamos embora. Então vejam só relembrando. Se a letra C está errado, significa que as outras informações sobre gêneros textuais está tudo correto. Então leiam isso aí e absorvam essa informação, tá bom? Vamos para a 7ª questão. Bem, 7ª questão. Vou dar aí mais 10 segundinhos para vocês. Vamos lá. Pronto? Ok? Bem, nessa questão, ele coloca aqui, ó. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Isso aí foi publicado na revista Época, né, número 424, em 3 de julho de 2006. E aí, conseguiram encontrar a resposta? Ele fala aqui, ó. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas. Foi o que eu já falei anteriormente, né? Formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico ele quer que você analise esse texto publicitário e diga qual foi o objetivo dele. Esse cara aí que fez este texto publicitário, ele fez por quê? Qual foi o objetivo dele? Vamos ver? Letra B, né? Influenciar o comportamento do leitor. Eu falei agora há pouco. Esse é o principal objetivo de textos publicitários, tá? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo ou adquirir, absorver aquela ideia que ele quer propagar, tá certo? Muito bem, então vamos seguir. 8ª questão. Percebam aí que é mais um texto. Vou dar aí mais 10 segundinhos. Vamos lá.
ok? Vamos para a questão? Lembrando que aí só foi o texto, ok? Vamos para a questão agora. Mais 10 segundos aí para lerem a questão. Pronto? Bem, vamos ver. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. Então vejam só, vocês, ao ler um texto, vocês precisam saber qual é esse gênero. Que gênero é esse? É uma carta? É um bilhete? É um currículo? Ah, é um romance? Não, é um conto, é uma crônica, é uma poesia. Tem que saber diferenciar. É um anúncio publicitário? Não, é um anúncio classificados. Tá? Então, tudo isso é uma reportagem, é uma notícia. Todos são gêneros textuais que vocês têm que reconhecer. Mas além de reconhecê-los, você tem que saber o seu contexto de uso. Para quê? Eu vou usar para quê? Em que momento eu vou usar esse texto? A sua função. Qual é a sua função na sociedade? Serve para quê? Qual é o objetivo comunicativo desse texto? Esse texto está passando que mensagem? Tá? Qual é o formato? Qual é a sua estrutura? Como eu posso produzi-lo corretamente? Então, é necessário saber isso, tá bom? Aí ele continua. A análise dos elementos constitutivos, ou seja, a análise dos elementos, né, que foram construídos desse texto, demonstra que sua função é, ao analisar esse texto aqui, tá? Depois que vocês leram esse texto, ao analisá-lo, ele pergunta, qual é a sua função? Ele serve para quê? Na minha sociedade, na nossa sociedade. Esse texto serve para quê? Vamos ver? Para aconselhar, né, sobre amor, família, saúde e trabalho. Ok? Pois é. Vejam só. Eu coloquei essa nota aí, porque eu vou ler e eu quero que vocês acompanhem a leitura para vocês conseguirem absorver, tá? Absorver bem aí esse conteúdo. Vejam só, vejam a questão aqui. Vejam que na letra B de bola, ele fala informar sobre astronomia. Muita gente ia cair nessa questão ou caíram nessa questão, eu tenho certeza. Por quê? Por falta de informação, tá? Tem que ter muito cuidado. Lembrem-se, as questões tentam pegar vocês, tá bom? Eles tentam fazer vocês errarem. Então, tem que estar muito atento, tá bom? A função daquele texto é isso aqui, ó. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Mas eu tenho certeza que alguém disse, não, essa questão tem duas respostas, porque ele também informa sobre astronomia. Não é astronomia aquilo ali não, minha gente. Tá? Aquilo ali, o gênero é horóscopo, tá? E é astrologia. Por essa razão eu abri esse espaço, né? Essa pausa, dei essa pausa aqui para vocês lerem esse texto aqui que eu produzi. Vejam só. Chamamos de gênero o modo como os diversos textos aparecem na sociedade. E o gênero horóscopo é muito comum, né? Todo mundo aí, quando não é pelo celular, né? Enfim, muita gente lê horóscopo. O gênero horóscopo é muito comum. Esse gênero não apresenta intenção de informar ou apresentar conteúdos, mas sim de aconselhar astrologicamente um indivíduo. Então eu trouxe para vocês, vejam só, isso aí falando do gênero, né? Horóscopo, vejam só. Astrologia, lembrando que isso aí é do dicionário Michaelis, tá? Ó, astrologia, estudo e prática de prever e revelar a influência dos astros no destino dos homens, nos acontecimentos terrestres e nos fenômenos atmosféricos. Uranoscopia. Vejam só, astrologia
estudo e prática de prever e revelar a influência dos astros no destino dos homens. Astrologia. Astronomia, ciência que estuda a constituição e o movimento dos astros, suas posições relativas e as leis dos seus movimentos. Então vejam só, astrologia é aquele estudo que prevê algo que ele vai querer aí aconselhar você, né, sobre o amor, sobre a família. A astronomia é uma ciência, tá bom? Que vai aí estudar os astros. Então, tenham cuidado, porque as questões, principalmente de vestibular e Enem, IF, eles tentam pegar vocês no pulo. Então, se não prestar atenção, cai nessas casquinhas de banana, tá bom? Mas vamos continuar. Nona questão. Vou dar aí mais 10 segundos. Eita, Wanda, quanto texto? Eu sei, mas vocês têm que acostumar com isso, porque nas avaliações que vocês vão ter, tá, durante a vida de vocês, é constituído de texto. Toda ela, tá bom? Então tem que acostumar com isso, certo? Vamos lá, 10 segundos. Pronto? Lembrando que esse é só o texto, né, de Rubem Braga, e agora eu vou passar para a questão, tá? Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é... Qual é o gênero predominante naquele texto? 10 segundos. Pronto? Crônica, né? Por todas as características que ele apresenta aí, nós vamos ter a crônica. Vejam só, eu coloquei isso aqui, também mais uma observação, justamente para vocês acompanharem a leitura comigo e dessa forma absorverem muito melhor essa questão aqui. Vejam só. Podemos observar na crônica de Rubem Braga todos os elementos característicos desse gênero, no caso do gênero crônica, como o relato de uma situação corriqueira do cotidiano, permeado por uma linguagem dotada de certa dose de lirismo, além de características como a brevidade do texto, né, não é um texto longo, e o uso de uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Do cotidiano, do dia a dia. É a linguagem informal, tá bom? Então, todas essas características aí é da crônica. Então, se vocês encontrarem um texto com essas características, ela vai ser uma crônica, tá bom? Ou provavelmente será uma crônica. Então, tem que analisar tudo isso. Logicamente, também a estrutura dela, ok? Vamos lá, vamos para a próxima questão. 10ª questão. Calma que tá acabando, calma. 10ª questão. Vamos lá? 10 segundos. Ok? Vamos para o segundo texto. Ok? Vamos para o terceiro texto. 10 segundos. Ok? Vamos para o quarto texto. Calma, tá acabando.
É muito importante vocês lerem todos esses textos, tá? Muito importante. Muito importante para poder conseguir realmente entender a questão, tá bom? Não tentem me enganar, não. Pronto, então, recapitulando, vamos lá. Vejam só. Texto 1, ok? Texto 2, 3, 4, ok? Vamos lá para a questão. Percebam que ele quer que você marque a alternativa que corresponde a cada um dos textos a sua tipologia textual. Qual é a tipologia predominante no texto 1, 2, 3 e 4? Percebam que na primeira palavra vai ter a tipologia no texto 1, a segunda palavra corresponde à tipologia do texto 2, a terceira palavra vai corresponder à tipologia do texto 3 e a quarta palavra vai corresponder ao texto 4, tá bom? Vamos lá, 10 segundos. Pronto? Vamos ver a resposta. Letra A, né? Com certeza. Vejam só. A tipologia, né, narrativa, ela narra uma história, ela conta uma história. Percebam que no texto 1 ele está contando uma história. Na descrição ele descreve, tá bom? Na dissertação ele vai dar a sua opinião sobre determinado assunto. E no último é injuntivo. Eu já expliquei aqui que textos injuntivos são textos instrucionais, ou seja, ele vai dar uma instrução, ok? Ô Wandi, sim, beleza. Tu me explicaste todas essas formas, mas tem uma aqui, prescrição. O que é isso? Pois é, vejam só. Várias pessoas confundem injunção com prescrição, ou seja, textos injuntivos com textos prescritivos. Vamos ver a diferença agora, vejam só. Coloquei assim para vocês realmente aprenderem, tá? Me acompanharem e aprenderem, vejam só. Nos textos injuntivos, que nós chamamos também de instrucionais, ou seja, passa instruções, tá? Apresenta as seguintes características. Instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma. Então, ele vai instruir a pessoa a fazer algo, induzir. Utiliza uma linguagem simples e objetiva e permite a liberdade de ação do leitor. Então, o leitor ele pode mudar. Por exemplo, numa receita culinária, tem lá 2 colheres de sopa, mas se eu quiser duplicar aquela receita ou triplicá-la, eu posso mudar, eu posso colocar 4, 6 colheres. Os textos injuntivos, eles me permitem, tá? A mudança de ação, ok? Eles empregam verbos no infinitivo. O que é isso? Verbos terminados em R. Cantar, pular, vender, tá? Verbos terminados em R são chamados de verbos infinitivos. Verbos no imperativo, que é isso, Wandi? Verbos que expressam ordem, tá? Pegue, faça, aperte, ok? Então, vão ser verbos que estão no imperativo. Ou no presente indicativo, ou seja, expressando o que está acontecendo no momento. Sempre indeterminando o sujeito. Exemplos: bula de remédio, manual de instrução, receita culinária, etc. São textos injuntivos, tá bom? Já os textos prescritivos, percebam, ele também instrui. Ele também vai instruir o leitor sobre um determinado procedimento. No entanto, ele exige que o leitor siga suas determinações. Ele não permite a liberdade de ação do leitor. Veja, nos textos injuntivos, ele permite a liberdade de ação do leitor. Ele vai usar uma linguagem simples, objetiva.
Já nos textos prescritivos, não. Ele vai exigir que o leitor siga suas determinações, ele não vai permitir a liberdade de ação do leitor. O leitor tem que fazer o que está ali no texto, ele não pode fazer diferente, tá? No entanto, ele vai ter outras características iguais ao injuntivo, que é, por exemplo, os verbos no infinitivo, né? Verbos terminados em R, verbos no imperativo, ou seja, que expressam ordem, e os verbos no presente indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Percebam que essas características são iguais aos injuntivos. Vejam os exemplos de textos prescritivos na tipologia prescritivas. Nós vamos ter todos os gêneros textuais, por exemplo, que regem aí as regras de trânsito, por exemplo. Ou ainda o edital de concurso público. O edital de concurso público é um gênero textual. Qual é a tipologia textual desse texto, né? Desse gênero textual? É prescritivo, tá? Nós vamos ter Constituição, né? A Constituição brasileira, por exemplo, as cláusulas contratuais, as leis. Percebam que existem as leis as quais devemos segui-las. Se a gente não seguir aquela lei, se a gente sair, né, e fazer qualquer coisa que aquela lei diga que não podemos fazer, nós podemos ser punidos. Então, ele obriga, tá, o leitor a fazer determinadas coisas. Ele não permite a liberdade de ação. Você tem que fazer exatamente o que tem ali. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Calma, essa, se eu não estou enganada, é a última questão, tá bom? Tenham calma. Observem aí esse texto. Vamos lá, 10 segundos. Ok? Beleza? Perceba que é uma tirinha, né? O gênero textual aí é tirinha. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que... E aí? O que podemos afirmar com certeza? Vamos lá ver? Letra C, né? O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Aí alguém chega para mim e diz, verbal, Vande? Onde que tem verbal? Percebam que no no quarto quadrinho, nós temos aí o dono de Garfield, né? Irritado de frente para ele, mandando ele sair, ó, fora, mandando ele sair da rede, né? E depois, 2 quadrinhos após, nós vamos ter aí no penúltimo quadrinho, ele rasgando a rede, ó, embaixo tem aí, slash, né? Então, mostrando também o som, né? Que na verdade isso aí é uma onomatopeia, né? Mostrando aí o som, né? Rasgando a rede, tá bom? Aí nós temos aqui na letra A, a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Perceba que a linguagem verbal aí apenas se encontra nesses 2 momentos. Quando o dono dele fala fora e quando ele rasga a rede. Então, a linguagem verbal, que é aquela linguagem que nós nos comunicamos através de palavras, ela não é a principal, né, forma de entendimento. Tá? Ele não é o principal elemento para a compreensão do texto. Isso aí está errado. Na letra B ele diz aqui, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Não faz diferença é meio complicado dizer, porque assim, o que é o uso da linguagem mista? É o uso da linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, para os 2 se completarem, né? Um vai completar o outro, e dessa forma passar total entendimento da mensagem, tá bom? Então dizer que não fazia diferença, pode ser que sim para algumas pessoas, mas poderia ser que não para outras pessoas. Então, essa letra B é aquele caso que eu falo o tempo todo a vocês.
Pode até estar correta, mas vai ter uma mais correta que ela. E qual é que eu vou marcar? A que está mais correta que ela, tá bom? Na letra C, aí ele diz aqui, ó, o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal colabora para o entendimento, eita, quase não saiu, para o entendimento da tirinha. É isso mesmo, ele vai colaborar, os dois juntos, a linguagem verbal e não verbal, ao mesmo tempo, ele vai colaborar para o entendimento total da tirinha, tá? Ao entendimento total da mensagem que a tirinha está passando para o leitor, tá bom? Então, letra C com certeza. Na letra D ele fala: a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Sequência cronológica, ele está dizendo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, nessa sequência. Se eu pegasse o último quadrinho e colocasse no começo, o primeiro no meio, se eu fizesse essa troca de quadrinhos, ele está dizendo que se eu fizesse isso, não ia influenciar na compreensão da tirinha. E isso não é verdade, né? Se não tivesse essa sequência de fatos, a gente não ia compreender o que está aqui, qual é a história, qual é a mensagem, né? A gente não ia compreender, tá bom? Então, imaginem esse último quadrinho no começo, o primeiro aqui no final, depois o outro aqui no meio, ou seja, embaralhar aqui esses quadrinhos, a gente não ia compreender a mensagem de jeito nenhum. Então, essa daqui é a letra D, impossível, né? Ser ela, tá bom? Bem, chegamos, né, no fim da aula. Espero que tenham gostado, tá, amores meus? Espero que tenham gostado mesmo. Olha eu aqui de novo, apareci com tchauzinhos. Tchau, tchau. E não esqueçam, tá bom? No final, coloquem aqui o que acharam do exercício, se gostaram ou não, se conseguiram compreender ou não, se apareceu alguma dúvida, tá bom? Coloquem tudo aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, abraço e até a próxima.